Olá, tudo bem com vocês, meus alunos? Nós vamos estudar hoje uma pequena revisão sobre assuntos que foram estudados em anos anteriores. Essa revisão é bastante importante para podermos fazer uma avaliação diagnóstica do assunto em matemática. Então, preste atenção, que vai ser bastante útil na resolução da prova de vocês, diagnóstica. Vou compartilhar com vocês um slide. Nesse primeiro slide aqui, nós temos uma questão que diz o seguinte: em um mapa no qual a escala é de 1 para 100.000, a distância em linha reta entre duas cidades é de 8 centímetros. Então, no mapa tem a escala, é de 1 para 100.000, e eu peguei dois pontos qualquer de um mapa e medi e deu 8 centímetros com a régua. Então, qual é a distância real entre essas cidades? Todo mundo sabe, se eu pegar um mapa, pegar uma régua e medir na prática, eu acho valores em centímetros, pegar uma régua. Mas também eu posso, com esse valor, descobrir qual é a distância entre essas duas cidades. Então, aqui nós estamos trabalhando números reais aqui, ó, de 1 para 100.000. Esse valor aqui é uma escala numérica. O que é escala numérica? Você vê aqui que a escala numérica, ou fracionária, é expressa por uma fração ordinária, que temos o denominador, nesse caso é 1, e o numerador, nesse exemplo aqui, é 10.000, por uma razão matemática, que é uma razão. E nesse caso aqui, esse 1 centímetro é o valor que corresponde ao valor do mapa. 1 centímetro do mapa e equivale a 10.000 centímetros no terreno ou 10 centímetros no real. 10.000 centímetros real. Então, e aqui nós temos uma tabela de conversão de quilômetros para hectômetro, decâmetro, metro. Quando vou converter da número que está à esquerda para a minha direita, eu multiplico. E quando eu vou converter o número da direita para a esquerda, voltando, eu divido por 10. Então, vamos fazer a seguinte questão. Vamos relembrar aqui o que aqui diz a questão. A questão diz o seguinte: nós temos o mapa, nós temos que 1 centímetro na escala lá, 1 centímetro no mapa equivale a 100.000 centímetros no real. Ok? A lei não está tão boa, mas dá para entender. E foi feita uma medida no mapa lá, que foi 8 centímetros entre duas cidades, e ele quer saber qual a distância real entre as duas cidades. Eu não sei, mas podemos calcular. X. Aqui é uma regra de 3 simples. Podemos multiplicar meio pelos extremos. X vezes 1 dá X. E 8 vezes 100.000 dá 800.000 centímetros. Como na questão ele está pedindo para achar o valor aqui está arriscado, né? O valor em quilômetro, então eu preciso converter para quilômetro, né? Eu não sei. Então, o que é que eu vou fazer? Ah, porque eu não apaguei. Vou fazer o quê? Como vocês verem aqui, ó, quando eu quero converter esse valor que está em centímetro de centímetro para quilômetro, estou voltando aqui, ó, vocês verem. Estou voltando, então sempre vou dividir por 10, por 100, por 1.000, por 10.000 e por aqui por 100.000. Vou dividir por 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, nesse caso, esse valor aqui, vou fazer a divisão por, dividir, que é uma razão, por 100.000, que é 5 zeros. Se dividir aqui, eu posso fazer aqui, ó,
A divisão, como fosse dividir por 10, cancelando aqui, só sobraria 8 dividido por 1, que daria 8. Nesse caso, eu converter 800 mil centímetros para quilômetro, daria 8 quilômetros. Então, aqui, a resposta teríamos, como está aqui denotado, seria a alternativa A, 8 quilômetros. Tentar limpar aqui tudo. Para continuar para a próxima questão. Limpar desenhos. Pronto. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: preciso colocar arame farpado em volta de um terreno retangular que mede 0,2 km de largura e 0,3 km de comprimento. O terreno aqui é retangular. Quantos metros de arame farpado devo usar? Então, aqui trata-se de uma questão simples de geometria. Você vê aqui que ele fala de terreno retangular. Então, quando tem questão de geografia, de geometria, nós podemos fazer o desenho. Vamos desenhar aqui a figura geométrica, né? Vamos fazer isso. É um terreno retangular. Está bem desenhado aqui à mão. Ele mede 0,2 km de largura. A largura é essa parte aqui de frente. 0,2 km de largura e o comprimento 0,3 km. Eles querem saber quantos metros de arame farpado devo usar. Ele precisa colocar uma volta, né? Então, no terreno só. Então, como é uma volta, nesse caso, ele quer saber o perímetro. Qual é o perímetro desse terreno? O perímetro, nesse caso, é a soma de todos os lados. Nesse caso aqui é 0,2. Aqui também será 0,2 km. E aqui também será 0,3 km. Se somarmos aqui 0,3 com 0,3, dá 0,6. Com 0,2 dá 0,8. 0,8 com mais 0,2 dá 1. Nesse caso, daria 1 quilômetro. Mas aqui, quantos metros? Ele quer saber a unidade de medida metros. Nós temos 1 quilômetro. E todo mundo sabe, no seu dia a dia, se você for andar 1.000 metros, se andar 1.000 metros, equivale a 1 quilômetro. Então, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Ou, se nós temos aqui 1 quilômetro, vamos multiplicar por 10, 100, 1.000, até chegar aqui em metro. Você vê que aqui só pegou 1, acrescentou 1, 2, 3 zeros. Então, dá 1.000 metros. A alternativa correta seria a alternativa C. Essa conversão de unidade de medidas aqui é bastante interessante para fazer qualquer tipo de questão. Você vê aqui, medida de comprimento, nós temos o quilômetro, o HM, para relembrar, é hectômetro, DAM é decâmetro, a unidade principal aqui é o metro, a unidade menores do que o metro é o decímetro, o centímetro e o milímetro. A unidade mais usada é o centímetro, o metro e o submúltiplo aqui é o quilômetro, ok? Vamos prosseguir para a próxima questão. Essa próxima questão aqui é uma questão de geometria. Qual deve ser a altitude do balão para que sua distância ao topo do prédio, aqui, ó, qual deve ser a altura do balão, e que deve ser a altitude, para que sua distância ao topo do prédio seja de 10 km. Então, ele dá que a distância ao topo do prédio seja de 10 km. E nós vamos ver aqui, relembrar, a revisão, que
Nessa questão aqui, vamos tentar descobrir qual é a altura do balão. Mas aqui já dá um valor, a distância do topo do prédio aqui, da base do prédio até a sombra do balão, nesse caso, seria de 8 km. Então, para melhor calcular essa questão, nós precisamos fazer um desenho auxiliar. Então, ele quer saber qual é essa altura aqui. Mas, primeiramente, eu vou fazer um desenho auxiliar para podermos nos ajudar. Então, se eu tracejar aqui um lado paralelo a este aqui, e todo mundo dá para ver aqui que será um valor de 8 km. E aqui dá para vermos aqui que nós temos uma figura geométrica. Nós podemos calcular este valor aqui, que eu não sei, ele quer saber a altura, e este valor aqui eu já sei. Então fica mais simples calcular só o que falta. Então nós vemos aqui que essa linha aqui é linha perpendicular. Então essa linha perpendicular forma um ângulo reto aqui, com esse lado. Então vemos aqui que ele forma um triângulo retângulo, semelhante a esse, onde tem, licença, onde tem cateto aqui, ó, onde tem cateto, cateto e hipotenusa. Hipotenusa é o maior lado. Você vê aqui o maior lado aqui seria 10, né? Então, aqui nós teremos a hipotenusa, e aqui seria cateto, e aqui seria cateto. Então, nós teremos já um cateto, nós teremos já uma hipotenusa, e faltaria somente um cateto aqui que podemos chamar de x. E aqui no triângulo retângulo, pelo teorema de Pitágoras, ele diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A soma do catetos ao quadrado. Vamos lá. Aqui nós podemos aplicar essa seguinte fórmula. A ao quadrado, nesse caso, seria minha hipotenusa, teríamos 10 ao quadrado. Eita, essa fórmula aqui, estou riscando tudo. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Desfazer. Pronto. Nesse caso, teríamos 10 ao quadrado. É igual. B ao quadrado é um dos catetos, pode ser esse aqui. 8 ao quadrado. Mais C ao quadrado. Nesse caso, esse C seria o outro cateto que eu não sei. X ao quadrado. Nesse caso, 10 ao quadrado seria 10 vezes 10, que é igual a 100. É igual a 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, dá 64. Mais x ao quadrado. Aqui, nós temos um número e tem uma variável, e um número aqui. Então, eu posso, esse 64 aqui, eu posso trazer ele para cá menos, né? Posso diminuir isso. 100 menos 64 é igual a x ao quadrado. 64 está positivo aqui, eu trouxe para o primeiro membro. Então, 100 menos 64 dá igual a 36, que é igual a x ao quadrado. Aqui eu preciso encontrar somente o valor de x. Como x está ao quadrado, então eu vou extrair a raiz aqui dos dois membros, que eu vou tirar esse quadrado aqui. Raiz quadrada de 36 dá 6, e raiz quadrada de x dá x. Então, meu valor seria 6. Nesse caso, 6, como a distância aqui está em quilômetro, aqui está em quilômetro, nesse caso também nós teríamos x, seria x igual a 6 quilômetros. Somente essa altura aqui, mas ele pergunta qual deve ser a altitude do balão. A altitude seria esse valor todinho aqui, ó, juntamente com esse aqui. Vamos contar com esse. E esse valor aqui é 200 metros. Então, dá 6 km mais 200 metros. Mas temos que converter aqui esse metro aqui em quilômetros. Então, sabemos que
Ou a unidade que está em metro, metro, e aqui está em quilômetro, em quilômetro, em quilômetro. Mas se fosse 6 km, seria a letra E, mas não é a letra E. Temos que somar esse valor. Todo mundo sabe que 6 km equivale a 6.000, cada quilômetro equivale a 1.000 metros. 6.000 metros mais 200 metros, que dá igual a, x daria igual a 6.000 mais 200 dá 6.200 metros. Então, alternativa A.